Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Faria, eu sou psicóloga clínica. Esse é o canal Psique Literária. Aqui eu falo de psicologia, falo de literatura, coloco os personagens no divã, faço ali uma reflexão filosófica das obras que eu leio. Então, se você gosta desses temas todos, se inscreva aqui no canal e deixa um like, que hoje eu vou falar sobre o livro Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. A Janet foi nascida em 92 na Califórnia, né, Estados Unidos. Ela foi uma atriz mirim. Isso graças a um sonho da mãe dela. Então vamos lá. A Deborah, mãe da Janet e de mais dois filhos, né? A Janet tinha mais dois irmãos. Que Deborah tinha o sonho de ser atriz, né? De ser famosa e atuar em vários programas, vários filmes e tudo mais, mas por algum motivo esse sonho não foi realizado, né? Ou por vários motivos que não fica muito claro no livro. Então ela projetou esse desejo na filha Janet. O que seria a projeção? A projeção aconteceu quando a mãe da Janet pegou um sonho dela e depositou na filha, né? E aí começou a correr atrás, né, de agentes. A menina fazia aula de várias aulas, né, aula de canto, aula de atuação, todas as aulas possíveis a menina fazia, né, pra ela ser uma artista completa. E aí a mãe corria atrás, né, de testes e de agentes e tudo mais. E aí a Janet passou a infância, né, ela começou com 6 anos, então ela passou a infância fazendo esses testes. E infância, adolescência, enfim, fazendo esses testes fazendo propagandas, né, muitos comerciais ela fez também. E tinha um problema, a mãe dela nunca perguntou se ela queria isso, né, se era um sonho da Janet também. Então, aos 10, 11 anos, a Jennifer chegou a falar com a mãe que não queria mais fazer nada daquilo, né? Aquilo trazia ansiedade, né? Aquilo trazia desgosto mesmo, porque ela não gostava, ela não queria fazer. E aí a mãe encheu os olhos d'água, ela descreve, né? Que quando ela falou, a mãe encheu os olhos d'água, enfim, fez ali um draminha narcísico e a menina mudou de ideia. E não, tudo bem, vamos continuar, né? E aos 11 anos, a mãe, Deborah, né, começou a chamar a atenção da menina sobre o seu peso, com 11 anos. E diante disso, elas começaram a fazer restrições de calorias, né? O que seriam as restrições de calorias? Seria contar as calorias e diminuir o máximo possível a ingestão de alimentos, né? E aí, aos 11 anos, incentivado pela mãe, a Janet era anoréxica. Ela desenvolveu a anorexia. Ela já tinha uma ansiedade, porque os testes deixavam, né, ela ansiosa, porque ela não queria decepcionar a mãe, né? Dá pra perceber que existia ali um peso muito grande, sabe? Sobre a menina, com relação a não ir bem os testes e decepcionar a mãe. E aí vinha essa ansiedade. Então, pra ela poder ter anorexia, não custou nada, né? Porque a mãe já começou a fazer comentários sobre o peso dela, sobre o corpo dela, então ela também se tornou anoréxica. E assim, com o decorrer do livro, a gente percebe o quanto a mãe da Janet era invasiva e narcisista mesmo, né? O transtorno de personalidade narcisista, ele faz com que essa mãe coloque toda a sua volta, né? Os irmãos, o pai, a Janet, até os avós que moravam junto com eles, ela coloca que todos vivam à mercê das suas decisões, assim. Como a Janet era o foco maior dela, a Janet não pôde escolher a profissão, não podia escolher o cabelo, não podia escolher a roupa, não podia escolher nada, né? Ela teria que... É como se a mãe narcisista vivesse nesse caso aqui, né? Porque tem várias formas, né? Mas vamos focar nesse caso aqui. Depois eu posso até trazer sobre a mãe narcisista com outros livros e tudo mais especificamente. Mas nesse caso aqui, ela vivia seus sonhos, né, por meio da filha, da Janet, né? Então, a Janet é como se ela usurpasse a vida da filha, né? Isso é muito comum pra mãe narcisista fazer,
Isso é muito comum que a mãe narcisista faça, né? E ela coloca aquele negócio, coloca tudo sobre ela, né? Tudo gira em torno de suas decisões, das suas vontades, né? Suas necessidades precisam ser sanadas o tempo inteiro. E isso é um pouquinho do contexto ali da mãe narcisista, tá? E aí ela fazia inspeções íntimas na Janet, né? Primeiro, deu banho na menina até os 17 anos. De tipo assim, vou te dar banho mesmo, como se fosse uma criança, sabe? E a Janet não tinha coragem de falar, né? Que não gostava, porque é uma característica de filhas de mães narcisistas. Né? Uma característica muito comum da menina não se impor ali, não ter coragem, né, de se impor, porque sabe que vai prejudicar a sua relação com a mãe. E ela precisa dessa relação. Ou seja, ela cresce sendo nutrida por essa relação. Ela só existe por causa dessa relação. É o que acontece com as filhas de mãe narcisista. Então, ela pega e não fala do incômodo, né? Dessas inspeções íntimas, porque ela não tem coragem, não quer, né, como eu falei, atrapalhar ou deixar alguma rusga nessa relação. Mesmo porque o drama que a mãe faz, mais pra frente eu vou falar de coisas que ela desobedeceu à mãe e os resultados disso. Então é isso, né? As inspeções ginecológicas eram completamente incômodas, eram abusivas. Tem um momento em que a Janet fala sobre minutos antes, assim, quanto ela já ia, o que ela sentia enquanto ia, assim, pra esse banho, com essa coisa incômoda. Ela não usou a palavra abuso, mas ela descreveu de forma que dá pra entender que ela se sentia assim, abusada, né? A mãe ainda, em alguns momentos, ia dar banho nela e no irmão juntos, 2 adolescentes, e aí os dois ficavam muito desconfortáveis, muito constrangidos, né? E quando o irmão teve coragem de falar pra mãe sobre esse desconforto, a mãe fez transformar num absurdo. Então ele disse, tudo bem, então vamos continuar, né? E era incômodo pros dois. A filha da mãe narcisista, ela fica numa bolha de admiração cega, que foi o que aconteceu com Janet, né? Ela ficava numa bolha de admiração, no sentido, assim, de que, igual eu falei, né? A existência dela dependia das opiniões, dependia dos manejos da mãe. Então, os sonhos da Janet não existiam, né? Ela foi fazendo ali sua carreira, sua vida, todas baseadas, né, no que a mãe escolhia, no que a mãe decidia, né? E essa é a relação mãe narcisista e filha de mãe narcisista, né? Muito comum. E assim, a mãe dela tinha uma outra arma também, né? A Débora tinha ali uma outra arma, vamos dizer assim, que era o tratamento de câncer, né? Ela fazia tratamento de câncer, o câncer vinha, ela tratava e aí depois de um tempo ele voltava. Então, muitas coisas ela conseguia com os agentes, né? Algumas coisas que não podia, não sei o que, ela conseguia usando essa arma de, olha, eu tive isso, sobrevivi com isso, então não sei o que, e conseguiu o que queria, né? E com a Janet é a mesma coisa, com os irmãos, a mesma coisa com o pai, a mesma coisa, sabe? Tinha essa chantagem aí por causa da doença da Débora, né? Então, assim, a Janet apresentava ali ansiedade, apresentava depressão. Depressão, ela não falou em depressão. Eu não lembro de um momento que ela falou em depressão, mas quando a gente lê o livro, a gente percebe que era uma pessoa depressiva, né? A pessoa que não tinha vida própria, decisões próprias, não tem como fugir de ter depressão diante desse contexto também, né? E aí, no momento em que ela precisa ir fazer uns trabalhos sozinha, viaja sozinha e tudo mais, porque a mãe tá fazendo tratamento, ela entra ali num processo ali de compulsão alimentar, né? E aí quando ela volta a encontrar a mãe fala que ela engordou e não sei o que. Então fica ali entre anorexia, compulsão alimentar, e aí depois ela começa a apresentar transtorno alimentar bulímico, né? Ela começa a ter bulimia. Então vamos lá. A anorexia é quando ela restringe as calorias, ela não come. A compulsão alimentar é quando ela come desvairadamente, né? E parece que a mãe estando longe, ela teve essa folga, sabe, esse resultado,
essa resposta a estar longe da mãe, mas aí foi pro outro extremo, né? E aí ela adquiriu ali a compulsão alimentar. E depois ela começou a ser bulímica, que enfia o dedo na goela e vomita. Chama expurros, né? Vamos usar o nome certo. E aí ela começa a ter esses expurros diariamente, várias vezes por dia. Então ela pensou que fosse uma solução, né? Eu posso comer livremente, depois é só expurgar. Mas também é um transtorno perigoso, né? Enfim, não é o ideal, né? E depois desses últimos tratamentos, a mãe começa a ir e voltar do hospital, até que um dia, de fato, ela falece. E aí dá pra perceber que quando a mãe da Janet morre, ela não sabe quem ela é. Porque não deu tempo de ter ali uma identidade, né? Ela vivia à mercê dos sonhos, à mercê das escolhas, né? Tanto profissionais quanto pessoais da mãe. Então, é complicado, assim, porque ela não sabe o que fazer, né? E aí, beleza, ela começa a sair com os amigos, tudo mais, e ela começa, então, a apresentar problemas com álcool, né? Então, assim, além ali é muito comum também, né, no momento do luto, se ele não estiver sendo ali bem elaborado, para algumas pessoas precisa mesmo ser acompanhado por profissional, então é muito comum que vá para um lado mais perigoso ainda, que é o alcoolismo e tudo mais, né? Então ela continua com distúrbios alimentares, né, a compulsão e a bulimia, e agora também o alcoolismo, juntamente com a ansiedade e a depressão normal que ela já tinha, né, por causa de todo o contexto, mas agora ainda tem uma questão do luto ali. Tem uma questão que eu quero trazer aqui, um pouco antes da morte, eu acho que é importante quando se contextualiza a mãe narcisista, sabe? Que é o seguinte, quando a gente começou a fazer o iCarly, a mãe dela ficou muito, 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 muito feliz. Ela nem tanto, ela talvez um pouquinho, né? Vamos lá, vamos fazendo. E aí, quando ela vai falar, a gente que assistia, né? Eu cheguei a ver alguns episódios, assim. Eu já tava mais velha, mas a minha irmã mais nova assistia e aí, às vezes eu via com ela. Então, assim, a gente nem imaginava, assim, tem como imaginar o quanto ela odiava fazer. Ela odiava fazer o iCarly. Né? Ela já estava anoréxica e a personagem dela é uma personagem comelona, assim, engraçada e tudo mais. E ela tá falando, que ironia, né? O personagem podendo ser o oposto dela e tal. Mas enfim, ela não gostava, né? Ela achava um programa. Ela achava bobo, ela achava. Enfim, ela achava sem graça, já tava ficando mais velha, né? Pra poder. Já tava ficando mais velha, então, assim, fazia papel de ser bem mais nova, né? O que fazia com que o transtorno alimentar dela se acentuasse, assim, porque ela parecia mais nova. Então ela acabava fazendo papéis, parecendo ser mais nova e tudo mais, mas ela já estava mais velha e aquilo incomodava, né? A gente não imaginava, mas ela não gostava de fazer o iCarly. E ela namorava um rapaz, acho que da produção da iCarly, e aí isso aí foi assim, um momento em que a mãe narcisista vai demonstrar ali suas características, assim, né? O que acontece? Ela falava com a mãe que ia pra casa da amiga pra poder ir pra casa do namorado. E assim, nisso ela já era mais de idade, né? Ela só parecia ser mais nova, mas ela já era mais de idade. E a mãe então chamava ela de vagabunda, de mentirosa, que sabia que ela tava mentindo, que ia descobrir que aquela mentira que ela tava falando, não sei o que, e ela ia. Então ali a gente vê a ira, né, da mãe narcisista sendo contrariada. E aí um dia ela viaja com esse namorado, né, porque ela ganhou a viagem lá de produção do programa dava viagens, né, pros atores e tudo mais, e aí ela ganhou uma viagem e tal, e foi com esse namorado, né, foi com esse rapaz. E aí ela tá evitando ser fotografada, mas tem um momento que não tem jeito. E ela tá no mar com o rapaz, né? Era num lugar assim, numa praia e tal. E ela tá no mar com o rapaz e um paparazzi fotografa. E aí,
põe na internet. E a mãe dela descobre que ela tá com esse rapaz pela internet, porque ela nunca quis contar pra mãe, né? O que é muito comum, né? Com relação às filhas de mãe narcisista, é esconder mesmo, né? Esconder o que tá fazendo, o que tá vivendo, porque a mãe acredita que precisa avaliar, que precisa aprovar ou não. E aí ela, no momento que ela não quer ser avaliada, aprovada ou não, ela faz escondido. Então, a mãe dela começa a ligar, e liga, escreve e-mails xingando ela de tudo, assim, xingando de vagabunda pra baixo e não sei o que. E aí ela começa a ter uma crise de ansiedade, porque por causa desses e-mails, dessas ligações, e começa a chorar. E aí o namorado dela, né, acolhe, deixa o celular desligado, pega dela o celular, guarda e fala, vamos continuar a viagem e tudo mais. E aí quando ela volta pra casa, nesse momento eu acredito que ela já tá morando em outro lugar sozinha. Mas ainda assim existe esse controle, né? A mãe dela foi até lá pra elas conversarem, não sei o que, foi visitar. E ela fica esperando a mãe vir falar sobre o assunto. E a mãe finge que nada aconteceu, não fala nada sobre o assunto. Então, você percebe a manipulação e até o sangue frio, assim, da mãe, sabe? No sentido de, vou estragar ali mesmo a viagem, vou me fazer presente ali onde eu não fui convidada e depois tudo bem, acabou, passou. Ela já voltou, acabou, sabe? Então é um pouco, é bem triste, bem... E assim, a Janet então decide que vai cuidar da própria vida, né? Que vai focar nela mesma agora, né? Vai aprender a cuidar de si, porque até então ela tinha muito essa coisa da mãe lá o tempo todo, né? Então ela decide que vai cuidar de si. Quando ela é chamada pra fazer uma série, que ela fica muito feliz porque é uma série da Netflix. E aí ela fica, então, decepcionada quando descobre que a Netflix não está fazendo a série, né? Que a Netflix só vai distribuir a série, assim. Aí ela fica decepcionada, tipo assim, realmente minha carreira não vai andar. Além de eu não gostar de fazer muito lá, de ter sido empurrada para aquilo ali, ela ainda não anda. Então ela tem essa frustração, assim. E aí ela conhece nas gravações, né? Ela começa a namorar um dos atores da gravação. E aí ela pega e fala, tudo bem, eu posso cuidar de mim depois. Né? E começa a namorar o rapaz, o que foi bom, né? Porque ele percebe que ela tá com esse transtorno alimentar, né? Que é a bulimia. Um dia que ele tá na casa dela e ele vê no vaso, assim, alguns, né? Rejeitos dos vômitos, enfim. E aí ela pega e fala assim, não, é só uma coisa que eu faço. Ela super minimiza, sabe? Diminui, caramba e tal. E ele pega e fala assim, olha, se você quiser que a gente fique juntos, você precisa se tratar, porque você tá doente, né? E aí ela começa a fazer terapia. E aí entra uma outra questão, né? Motivo errado. Ela fazer terapia pra poder continuar com o rapaz. É um motivo errado. Esse não é o motivo certo de se procurar terapia. O motivo certo de procurar terapia é você querer melhorar, você querer mudar. Mas tudo bem. Ela pega, começa a terapia, e aí ela percebe durante os atendimentos que toda aquela admiração que ela tinha pela mãe dela não era saudável. Aquele exagero de admiração no sentido de que tudo tem limite pra começar, né? Você precisa saber dividir o que é seu, o que é do outro. E ela não dividia o que é dela do que é da mãe, né? Tanto que ela vivia, igual eu falei já, né? Ela vivia os sonhos da mãe, ela vivia a vida que a mãe escolhia e fazia com que ela vivesse, assim. Tem até um momento que ela foi morar só e bastante que a mãe foi morar junto, assim. Então, né, não tinha espaço pra poder se desenvolver sozinha, ela não teve esse espaço, tava tendo agora. E quando a terapeuta falou sobre anorexia, quando ela, né, relatou sobre anorexia, os problemas, né, de como se alimentar e tal, a terapeuta fez ela perceber que a mãe dela não estava fazendo bem pra ela, né, que a mãe dela estava incentivando que desde criança, 11 anos é uma criança, né, que desde criança ela tivesse transtornos alimentares, no caso, o transtorno da anorexia, nesse início aí. E aí, quando ela começa a perceber que a mãe dela tinha um poder narcísico sobre a vida dela, né, ela abandonou a terapia.
o que é muito comum também, né? Quando o paciente chega num ponto muito crucial, é muito importante esse ponto, mas ele também é muito doloroso. Então ele pode abandonar a terapia mesmo, é comum, sabe? Por exemplo, eu gosto de usar uma metáfora, né, que é do precipício ali. Às vezes você tá aí na pontinha, próximo passo, você vai voar, porque é um passo importante. Mas aí você não tem coragem, porque você pensa que vai fazer o quê? Você pensa que vai cair, né? Então, na hora que você chega num certo ponto em que vai encontrar uma resposta, que vai encontrar um ponto importante que vai te fazer sair do lugar, esse te fazer sair do lugar é o voo livre, né? É o voo, é o voo por liberdade, né? Mas aí você espera o quê? Você espera a tragédia, você espera cair. E aí você volta. Né? Então isso é muito comum, assim. Muita gente abandona a terapia, depois volta, na hora que tá tudo bem. Enfim, é normal. Então foi o que ela fez. É o que chamamos de resistência, né? Quando chega nesse ponto aí, ela não dá conta e volta e tudo bem. Não dá conta, não dá conta, né? E ela chegou pro namorado e falou que ela tava com medo de falar com ele que largou a terapia, né? Mas nesse meio tempo, o namorado tava em crise e eles descobriram que ele é portador de esquizofrenia. Então ela foi ajudar ele, e aí você se deixou de novo pra ajudar o outro, né? Se deixou de novo pelo outro, porque durante a vida toda ela vivia pelo outro. Então depois que não tem a mãe, rapidinho arrumou alguém para viver pela pessoa também, né? Um outro ponto que é importante era como a Janet era vista como uma pessoa compreensiva. Por quê? Porque ela cresceu com a mãe dando essa lição de, olha, seja uma atriz fácil de lidar ali, ó, porque senão ninguém vai querer ficar perto de você. Ninguém vai querer te chamar, né, no caso. Ninguém vai querer, né, e tudo mais. E aí ela via isso como... ela pegou essa coisa de agradar a mãe, né, como uma necessidade muito grande de agradar a mãe, como um ponto de manter a mãe perto, né, que era aquele ponto ali, né, um ponto de apoio, assim, né, que ela tinha. Então, ela acabou levando isso para outras instâncias. Por exemplo, quando ela estava fazendo o iCarly, ela que era chamada para fazer outros filmes, e aí ela ia ter que faltar um pouco em alguns capítulos do iCarly, e aí ela não fazia, né, porque não podia, né, eles podiam não gostar e não chamar ela para trabalhar mais, por exemplo. E aí ela ia perdendo outras oportunidades, enquanto outras atrizes do iCarly não perdiam essas oportunidades, né. E ela então, depois de um tempinho, ela sente essa falta de novo, de cuidar de si, né, então ela volta pra terapia. E aí é um outro terapeuta, que então ela começa mesmo a fazer todo o tratamento certinho, direitinho, como se deve. Né? E aí são tarefas difíceis mesmo, né? São momentos, né? Você desapegar dos seus sintomas de anos, é difícil mesmo, né? Mas então ela consegue, né? Ela com a ajuda da Miranda, se formar como pessoa por conta própria, né? E aí, no finalzinho, assim, ela descobre uma questão também sobre o pai. O que acontece, né? Ela sempre se achou muito distante do pai, porque ela ficava do lado da mãe nas brigas, né? Claro. Ai de quem não ficar do lado da mãe narcisista, né? Então ela ficava lá do lado da mãe, né? E o que acontece? A mãe acusava o pai de traição, às vezes eles brigavam e ela colocava ele pra fora de casa, né? Ele ficava lá uma semana, parece que um mês foi o tempo máximo que ele ficou e tal, e ela era sempre muito distante do pai ali e não sabia, né, como aproximar também. Depois da morte da mãe é que ela conseguiu ver, né, pensar em como é que era a relação deles, né? O que ela podia ter feito, o que ele podia ter feito, mas não tinha como, porque era como se houvesse ali essa barreira com a mãe e tudo mais, né? Uma outra questão também sobre a Débora, às vezes eu tô lembrando e não fica fora da ordem, porque eu tô lembrando, é que a Débora tinha transtorno obsessivo compulsivo de acumulação. Então, a casa era como ela queria. Né? As meninas, os meninos, né, os 3 filhos, dormiam na sala porque o quarto deles estava tomado de objetos, assim. Então, às vezes,
o pai tinha que ir pra fora de casa porque não tinha lugar pra ele dormir, porque a mãe expulsou do quarto e da casa, né? Ele não tinha outro quarto, outro lugar pra dormir, porque era tudo acumulado. E aí a Janet achava, ia pra igreja, eles eram mormons, e ela ia pra igreja como um alívio daquele ambiente ali, né? Então, assim, em resumo, gente, foi um combo de momentos adoecedores, né? Um combo, assim, de situações adoecedoras mesmo que ela viveu, sabe? E aí, hoje, ela, por fim, né? Ela faz o que ela gosta, que é escrever e dirigir também. Ela não quis mais atuar, né? Ela largou mesmo, assim. Ela já tem 31 anos. Em 2023, agora ela tem 31 anos. E aí, assim, ela finalmente por o que quis da própria vida, assim. Hoje, quando você vai pesquisar sobre ela, fica escrito ex-atriz e escritora, né? E diretora era o que o sonho dela mesmo era se escrever e dirigir. Então hoje ela faz isso, né? Depois de passar por tudo isso, fez ali, né, o seu tratamento, né? Conseguiu se encontrar. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.